Olá, seja muito bem-vindo ao ASMR com Jesus. Esse é um espaço de paz, calma e conexão com a Palavra de Deus. Antes de começarmos, te convido a encontrar uma posição confortável. Respire fundo, devagar. E se puder, coloque seus fones de ouvido. Eles vão ajudar você a sentir cada som, cada palavra, com mais profundidade aqui, através da suavidade dos sons e das escrituras. Vamos juntos encontrar descanso para a alma e alimento para o espírito. Que o Senhor fale ao seu coração, e se essa mensagem tocar você de alguma forma, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você recebe mais leituras como essa toda semana. Agora, vamos começar. Hoje iniciamos uma jornada muito especial. Vamos conhecer, capítulo por capítulo, a história completa da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Cada detalhe, cada promessa, cada milagre. Você vai ouvir histórias incríveis de homens e mulheres que erraram, caíram, recomeçaram e foram amados por Deus, assim como você também é. Mais do que histórias, essa é a revelação do amor imenso de um Deus que nunca abandona os seus. Um Deus que fala com a gente até no silêncio e que caminha ao nosso lado, mesmo quando não percebemos. Então respira mais uma vez, abre o coração e vem comigo, porque a história da Bíblia começa agora e ela também fala sobre você. O começo de tudo, parte 1 da história da Bíblia. Oi, hoje eu quero te contar uma história. Na verdade, a história, a mais antiga de todas, a que vem antes de tudo que você conhece, antes das cidades, antes do celular, antes do tempo, antes até do céu e do mar. Só existia Deus, um Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão cheio de amor, que decidiu criar algo belo, algo vivo, algo que pudesse sentir esse amor. E foi assim que tudo começou, a criação do universo. Imagina o silêncio, imagina o escuro. Agora imagina, de repente, uma voz: haja luz. Na mesma hora, o escuro se rasgou. A luz brilhou como nunca antes, e foi assim que nasceu o primeiro dia. Mas Deus não parou por aí. No segundo dia, ele separou o céu das águas. No terceiro, ele fez surgir a terra seca, montanhas, campos, vales. E as plantas começaram a brotar. Árvores cheias de frutos, flores de todas as cores. Tudo começava a ter forma, cor, vida. No quarto dia vieram o sol, a lua, as estrelas, bilhões delas. No quinto, ele criou os peixes nos mares e os pássaros no céu. Imagina um mar cheio de baleias, golfinhos, peixinhos coloridos, e um céu com águias, beija-flores, papagaios, tudo voando, nadando, cantando. No sexto dia, Deus criou os animais da terra: leões majestosos, vacas tranquilas, coelhos saltitantes, girafas com seus longos pescoços. Cada detalhe foi pensado com carinho. Mas aí, Deus fez algo muito mais especial. A criação do homem Deus se abaixou, tocou o chão, pegou o pó da terra com as mãos e começou a moldar. Era como um artista fazendo uma escultura. Cada dedo, cada olho, cada fio de cabelo,
Tudo foi formado com perfeição, mas a escultura ainda estava parada. Então Deus chegou bem perto e soprou o fôlego da vida no nariz da escultura. E ali, naquele instante, o primeiro homem abriu os olhos. Ele respirou, se levantou, olhou em volta e viu o mundo pela primeira vez. Seu nome era Adão, o jardim do Éden. Agora imagine o lugar mais bonito que você já viu. Multiplica isso por 1000, talvez por 1.000.000. Esse era o jardim do Éden. Frutas de todo tipo, árvores gigantes, rios transparentes, flores que pareciam brilhar e os animais, todos vivendo juntos em paz. Adão podia passear livremente, podia conversar com Deus, podia dar nome aos animais. Adão podia passear livremente, podia conversar com Deus, podia dar nome aos animais. Esse grandão aqui, com juba, vou chamar de leão. Essa criatura que voa colorida, papagaio. Esse bicho que pula com as patas traseiras grandes, vai se chamar coelho. Era como um jogo maravilhoso de descobertas. Tudo era novo, tudo era perfeito. No centro do jardim havia 2 árvores especiais. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão com toda clareza: você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos dessa aqui, a do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Adão ouviu, guardou bem no coração, mas a história ainda estava só começando. A criação de Eva. Com o passar do tempo, Adão começou a perceber algo. Todos os animais tinham companhia. 2 passarinhos, 2 elefantes, 2 cervos. Mas ele estava sozinho. E Deus, que conhece o coração como ninguém, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira, alguém como ele. Então Deus fez Adão cair num sono profundo. Um daqueles sonos que nem sonho tem, de tão pesado. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma costela dele. E com esse osso, Deus formou uma mulher. Quando Adão acordou e a viu pela primeira vez, seus olhos brilharam. Era como se dissesse: uau, essa sim é parte de mim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. E Deus os abençoou. Disse que eles deviam cuidar da terra, crescer, formar família e viver em paz ali, no Éden. Adão e Eva eram felizes de verdade. Eles não sentiam medo, nem vergonha, nem dor. Viviam em harmonia com Deus, com a criação e um com o outro. Mas essa paz, infelizmente, não duraria para sempre. A serpente entra em cena um dia. Eva estava passeando pelo jardim. O sol brilhava, os pássaros cantavam. Tudo parecia normal. Mas, escondida entre as árvores, havia alguém observando uma serpente. Mas não uma serpente qualquer. Essa serpente era astuta, enganadora. Era a voz do próprio inimigo disfarçada. Semeando dúvida e confusão, ela se aproximou de Eva com uma voz doce, mas cheia de veneno. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva respondeu: não, podemos comer de todas, só não da árvore que está no meio do jardim. Se a gente comer ou tocar nela, vai morrer. E a serpente riu, como quem sabe de um segredo. Morrer? Não.
Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Ele, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era bonito. Tinha uma cor viva, um brilho que chamava a atenção. Ela começou a se perguntar: e se for verdade? E se for bom? E então ela pegou o fruto e comeu. Depois deu também a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Aquedana, mesma hora. Algo mudou. Era como se uma cortina tivesse caído dos olhos deles. Eles se olharam e pela primeira vez sentiram vergonha. Estamos nus. Correram para pegar folhas de figueira. Tentaram costurar roupas improvisadas e pela primeira vez se esconderam de Deus, até que ouviram a voz dele passeando pelo jardim como sempre fazia. Adão, onde você está? Adão respondeu tímido, com medo. Ouvi tua voz. Fiquei com medo, porque estou nu. Então me escondi. Deus então perguntou: quem te contou que você está nu? Você comeu da árvore que eu te proibi. E Adão, em vez de assumir, tentou se justificar. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Eva também tentou se defender. A serpente me enganou e eu comi. As consequências, Deus então declarou o que aconteceria a partir daquele momento. Para a serpente, ele disse: você vai rastejar sobre a barriga e comer o pó da terra, e haverá guerra entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Um dia, o descendente dela vai esmagar sua cabeça. Para Eva, Deus disse: você vai sentir dor ao ter filhos, e seu relacionamento com seu marido não será como antes. Para Adão, Deus disse: a terra vai ser difícil de cultivar. Você vai suar muito para conseguir comer, e um dia voltará ao pó de onde veio. E então Deus os expulsou do jardim. A Deus Éden antes de saírem, Deus ainda fez roupas de pele para cobri-los, um gesto de cuidado. Mesmo diante da dor, depois colocou anjos com espadas flamejantes na entrada do Éden, guardando o caminho da árvore da vida. Adão e Eva agora estavam fora do paraíso, em um mundo novo, mais difícil, mais frio. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Ali, fora do Éden, começou a verdadeira jornada da humanidade. Adão e Eva começaram uma nova vida. Trabalhavam duro, mas tinham um ao outro. E mais que isso, tinham esperança. E então nasceu o primeiro filho, e depois o segundo. 2 irmãos, 2 escolhas, um caminho que levaria à primeira tragédia humana. Mas essa é uma história para a próxima parte. Caim e Abel, o primeiro crime da humanidade. Parte 2 da história da Bíblia. Adão e Eva agora viviam fora do jardim do Éden. A grama não era mais tão verde, os dias pareciam mais longos, e o coração deles carregava uma saudade difícil de explicar. Mas mesmo assim, a vida continuava. Eles trabalhavam, lutavam, oravam e, acima de tudo, ainda esperavam em Deus. Foi então que algo muito especial aconteceu. Eva, pela primeira vez, engravidou. O nascimento de Caim e Abel. O momento era mágico. Ela
Ela sentiu a criança se mover dentro dela, chutando, crescendo, formando-se. E quando finalmente o bebê nasceu, ela olhou nos olhos daquele pequeno ser e disse: com a ajuda do Senhor, eu tive um filho, e o chamou de Caim. Foi o primeiro ser humano nascido no mundo. O primeiro choro de bebê da humanidade ecoou na terra, e Adão e Eva sorriram. Depois de algum tempo, nasceu Abel, o segundo filho, 2 meninos, 2 irmãos, 2 começos, e como todo irmão, cresceram juntos, brincavam, corriam, riam, aprendiam com o pai como plantar, como cuidar dos animais, como conversar com Deus. Mas mesmo sendo da mesma família, eles eram bem diferentes. 2 irmãos, 2 caminhos. Caim era forte, decidido. Gostava de trabalhar na terra, sentir o cheiro do solo molhado, arar o campo, ver as plantas crescerem. Era um agricultor habilidoso. Abel, por outro lado, era mais calmo, observador. Ele se encantava com os animais. Cuidava das ovelhas, protegia os filhotes, guiava os rebanhos pelos campos. Era um pastor dedicado. 2 irmãos, 2 jeitos. Mas os 2 sabiam de uma coisa: tudo que eles tinham vinha de Deus. E era preciso agradecer. As ofertas a Deus um dia, os 2 decidiram oferecer a Deus o melhor que tinham. Caim colheu alguns frutos da terra, fez uma cesta. Talvez pegou trigo, tâmaras, uvas, mas nada especial. Não era o melhor da colheita. Era o que estava ali. Fez por fazer. Abel, por outro lado, separou o melhor cordeirinho do seu rebanho. Um animal jovem, saudável, sem nenhum machucado. Colocou sobre o altar com o coração cheio de gratidão. Eles acenderam o fogo. As chamas subiram. E Deus olhou e viu os corações. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Não por causa do presente, mas por causa da intenção. O coração de Caim se escurece e Caim ficou com raiva. Muito raiva. Mais do que isso, inveja. O rosto dele mudou. Fechou. Ele parou de falar, parou de sorrir. E Deus, que vê o que ninguém vê, chegou perto de Caim e falou com amor, como um pai fala com um filho teimoso. Caim, por que você está com tanta raiva? Se fizer o que é certo, será aceito também. Mas cuidado, o pecado está à sua porta, como um animal pronto para atacar. Ele quer te dominar, mas você pode vencê-lo. Era como um último aviso, um pedido, quase um apelo, mas Caim não ouviu. O primeiro crime da humanidade um tempo depois, Caim chamou Abel. Vamos ao campo. Era um dia bonito, céu limpo, os pássaros cantando. Mas dentro de Caim, a escuridão só crescia. E quando estavam sozinhos, longe de tudo e todos, Caim atacou seu irmão e o matou. O primeiro assassinato da história, o primeiro sangue inocente derramado. E foi um irmão matando o outro. A voz de Deus, mas Deus não estava longe. Ele viu tudo. E então a pergunta: Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim, tentando esconder o erro, respondeu com frieza: eu não sei. Sou eu o guarda do meu irmão. Mas Deus disse: o sangue dele está gritando para mim.
da terra. O que você fez foi terrível. E ali, Caim foi confrontado com a verdade. O castigo de Caim, Deus disse: agora a terra não vai mais te dar o que você plantar. Você será um fugitivo, um andarilho. Vai viver sem rumo. Caim ficou com medo. Meu castigo é pesado demais. Quem me encontrar vai querer me matar, mas Deus, mesmo diante do pecado, ainda teve misericórdia. Ele colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. E assim, Caim foi embora. Foi viver em outra terra, longe da família, sozinho. O primeiro homem a carregar o peso de tirar uma vida. Uma nova chance. Depois disso, Adão e Eva tiveram outro filho, um menino chamado Sete. Através dele, a história da humanidade continuaria. Uma nova esperança surgia, uma linhagem que ainda traria o Salvador. Mas essa é uma história para outro momento. Essa história nos mostra o quanto nossas escolhas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus, e que mesmo quando erramos, mesmo quando nos afastamos, Deus continua nos chamando. Ele quer que a gente escolha o bem, que vença o mal e que confie no seu amor. Na próxima parte da nossa jornada, o mundo começa a se encher de pessoas, mas também de maldade, e Deus toma uma decisão surpreendente. Um homem chamado Noé é escolhido, e com ele começa a preparação para a maior chuva que o mundo já viu. Noé e o dilúvio. Quando Deus lavou a terra, parte 3 da história da Bíblia. O tempo passou, gerações vieram e se multiplicaram. O mundo, que antes só tinha Adão e Eva, agora tinha famílias inteiras. Pessoas espalhadas por campos, vales, colinas. Cidades começaram a nascer. A criação de Deus crescia, mas junto com ela, crescia também a maldade. Um mundo cheio de maldade. Deus olhou para a terra e o que viu partiu seu coração. Pessoas brigando, mentindo, matando, vivendo como se Deus não existisse. O coração humano estava cheio de violência, injustiça, ódio. Era como se ninguém mais ligasse para a bondade, para a verdade, para a paz. E Deus, o Criador de tudo, sentiu tristeza profunda. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A decisão de Deus. Então, Deus tomou uma decisão. Vou acabar com tudo. Com homens, com animais, com tudo o que respira. Porque estou triste com o que se tornaram. Mas, em meio a todo esse caos, havia um homem diferente. Noé. O homem que andava com Deus. O nome dele era Noé, e ele era justo, honesto, temente a Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus em uma geração corrompida. Ele era um ponto de luz e Deus decidiu poupá-lo. Decidiu começar de novo, através dele, a missão: construir uma arca certo. Deus falou com Noé. Foi direto ao ponto. Noé, vou destruir tudo com um dilúvio. Uma chuva vai cair sobre a terra como nunca antes. Mas você, sua família e um casal de cada animal vão ser salvos. Construa uma arca. Imagina a reação de Noé. Nunca tinha chovido assim antes. Ninguém nunca tinha visto um dilúvio.
E agora, ele precisava construir um barco gigante. Mas Noé não duvidou. Ele confiou e começou a trabalhar, construindo a arca. Essa arca seria enorme, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura, 3 andares, um verdadeiro navio de madeira. Noé pegava martelo, serrote, cordas, enquanto o povo ria. Olha lá o velho maluco, diz que o mundo vai acabar com água. E esse navio no meio do mato, que piada, mas Noé não parava. Ele pregava cada tábua com fé e também pregava a justiça de Deus. Entrada dos animais e a arca ficou pronta. Aconteceu algo surpreendente. Os animais vieram sozinhos. 2 a 2 entravam na arca. 2 elefantes pesados, 2 coelhos saltitantes, 2 leões majestosos, 2 ratinhos correndo em silêncio, 2 de cada espécie, como num desfile cuidadosamente organizado por Deus. E Noé os guiava. Seus filhos ajudavam. Sua esposa e noras estavam ali também. Era como se o mundo estivesse se preparando para o fim e para um novo começo. A chuva começar, quando todos estavam dentro da arca. Deus mesmo fechou a porta e então as nuvens se fecharam e uma gota caiu, depois outra e mais uma. De repente, o céu desabou. O dilúvio, a chuva, caía sem parar. Por 40 dias e 40 noites, o mundo foi coberto por água. Fontes subterrâneas jorravam, rios transbordavam, montanhas eram engolidas, casas, plantações, cidades. Tudo foi levado à arca. Balançava com as ondas, mas não afundava. Lá dentro, Noé orava e esperava. Depois do dilúvio, depois de muitos dias, a chuva parou, mas ainda havia água por todos os lados. Noé esperou, soltou um corvo, mas o corvo não voltou. Depois soltou uma pomba, e ela voltou, sem nada. Mais 7 dias, outra pomba. Dessa vez, ela voltou com um raminho de oliveira no bico. A esperança tinha brotado. Noé sabia, a terra estava secando. Noé agradece a Deus quando a arca finalmente pousou no Monte Ararat. Noé, sua família e os animais saíram e a primeira coisa que Noé fez foi adorar a Deus. Construiu um altar, ofereceu sacrifícios, agradeceu pela vida, pela salvação, pela nova chance, e Deus se alegrou com o coração de Noé. Fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E para selar essa promessa, Deus criou algo maravilhoso no céu. O primeiro arco-íris, um sinal eterno do amor e da fidelidade de Deus. Lições que essa história nos ensina que, mesmo quando o mundo está cheio de maldade, Deus vê os justos. Obedecer pode parecer loucura, mas fé não é sobre lógica, é sobre confiança, e que Deus sempre nos dá uma nova chance. Assim como Noé foi salvo, nós também podemos ser salvos se ouvirmos a voz de Deus e andarmos com Ele. E agora que a terra está seca e a vida começa de novo, vamos acompanhar os descendentes de Noé, ver como a humanidade cresceu e como, mesmo depois de tudo, o orgulho voltou a encher o coração das pessoas. Uma torre foi construída, não para chegar até Deus,
para substituí-lo. Na próxima parte, vamos conhecer a história da Torre de Babel. A Torre de Babel, quando o orgulho separou a humanidade, parte 4, da história da Bíblia. Depois do dilúvio, a vida recomeçou. Noé, sua esposa, seus filhos e noras, todos saíram da arca. A terra estava limpa, nova, pura. Era como um recomeço da criação, e Deus deu uma nova ordem. Sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. E assim, os filhos de Noé começaram a ter filhos, e os filhos tiveram netos. E logo o mundo voltou a se encher de pessoas. A terra se enche de povoscada. Filho de Noé formou um povo. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. Cã aos povos africanos e cananeus. Jafé aos povos europeus. E surgiram famílias, línguas, costumes diferentes. Mas por um tempo, todos ainda falavam a mesma língua. Era um povo só, unido, com a mesma fala, a mesma cultura. Mas o coração humano ainda carregava orgulho. Um povo, uma linguagem, um orgulho caminhando juntos. Esses povos chegaram a uma terra chamada Sinear, o que hoje seria a região do Iraque. Ali havia planícies vastas, perfeitas para construir. E alguém teve uma ideia ousada. Vamos construir uma cidade, uma torre tão alta que toque o céu. Assim faremos um nome para nós e ninguém vai nos espalhar pela terra. Parecia grandioso, um projeto coletivo. Arquitetos, trabalhadores, artesãos, todos unidos por um objetivo. Só que havia um problema. Não era para glorificar a Deus, era para glorificar a si mesmos. A construção da torre, eles começaram a fabricar tijolos em vez de usar pedras. Inventaram o betume, uma espécie de piche para unir as peças. Era o nascimento da engenharia. Os andares subiam, o orgulho crescia junto, a cidade tomava forma, a torre se erguia. Pessoas vinham de longe para ajudar. Vamos ser lembrados para sempre. Somos como deuses. Vamos alcançar os céus com as nossas mãos. Mas do céu, Deus observava. Deus vê tudo ou nada, passava despercebido aos olhos do Criador. E ele disse: eles são um só povo, com uma só linguagem, e já começaram a fazer isso. Logo, nada será impossível para eles, mas não era sobre criatividade ou progresso. Era sobre rebeldia. Eles queriam tomar o lugar de Deus, serem famosos, serem autossuficientes. E então Deus desceu, não com fogo, não com água, mas com algo muito mais simples e genial: a confusão das línguas. Enquanto os trabalhadores subiam na torre com tijolos, de repente um disse: pega o martelo. E o outro respondeu: que digiste? Hein? O que você falou? Outro respondeu em outro idioma: Chinel, pau e veiter. O que? Cada um começou a falar uma língua diferente. Eles não se entendiam mais. Foi como um bug no sistema. Confusão, discussão, desordem. A construção parou. A torre ficou pela metade. Espalhados pelo mundo sem conseguirem se comunicar, os grupos se separaram. Alguns foram para o norte, outros para o sul. Outros atravessaram rios, montanhas, desertos
E foi assim que se formaram as nações, as línguas, os povos da terra. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque foi ali que Deus confundiu a linguagem da humanidade e finalmente eles se espalharam, como Deus tinha mandado desde o começo. Lições de Babeleza. História é um grande alerta. Às vezes, o ser humano quer ser grande demais, quer viver sem Deus, quer fazer as coisas do seu jeito, mas a torre que se constrói com orgulho, mais cedo ou mais tarde, cai, e mesmo quando Deus confunde, Ele ainda está ensinando. Ele nos chama de volta para o que importa: humildade, obediência e comunhão com Ele. Depois de Babel, as nações se espalharam. A terra estava cheia de povos, mas quase todos longe de Deus. E foi nesse cenário que um homem surgiu. Um homem diferente. Um homem chamado Abrão. Ele não era rei, nem rico, mas Deus o escolheu para algo enorme. Sai da tua terra, e eu farei de você uma grande nação. Na próxima parte, vamos conhecer Abrão, aquele que seria chamado de pai da fé. Abraão, o pai da fé. Parte 5 da história da Bíblia. Depois da Torre de Babel, os povos se espalharam. Cada um foi para um canto, e por muito tempo, ninguém mais ouviu a voz de Deus. As pessoas criavam seus próprios deuses, estátuas, ídolos, seguiam tradições vazias e se esqueciam do Criador. Até que Deus olhou para um homem simples, comum, mas com um coração diferente. O nome dele era Abrão. Abrão, o escolhido. Abrão morava numa cidade chamada Urdus, Caldeus, um lugar próspero, cheio de riquezas, comércio, cultura, mas também cheio de idolatria. A família de Abrão adorava outros deuses, mas mesmo assim, Deus falou com ele. Sim, falou. De verdade. A voz de Deus ecoou no coração de Abrão com uma missão ousada. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pensa nisso. Largar tudo. Família, amigos, segurança, sem saber para onde vai. Mas Abrão obedeceu. A viagem da fé, ele juntou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos, animais, tendas, e partiu, sem mapa, sem GPS, só com uma promessa: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão tinha 75 anos. Sarai era estéril e eles não tinham filhos. Mesmo assim, ele acreditou. Chegando na terra prometida, depois de muitos dias de caminhada, eles chegaram a uma terra chamada Canaã e Deus falou de novo: Abrão, essa terra será sua, dos teus descendentes. Ali, Abrão construiu um altar, adorou a Deus e seguiu sua jornada, montando acampamentos e vivendo como um estrangeiro. A fome e o egitomas, nem tudo foi fácil. Logo veio a fome e Abrão teve que descer ao Egito. Com medo dos egípcios, ele escondeu que Sarai era sua esposa, dizendo que era sua irmã. O rei do Egito levou Sarai para o palácio, mas Deus interveio, mandou pragas e revelou a verdade ao rei. O
faraó devolveu Sarai e mandou Abrão embora. Mesmo com os erros, Deus continuava com ele. Porque fé verdadeira não significa perfeição, significa confiança constante. Abrão e Ló se separam. Abrão era agora muito rico. Gado, prata, ouro. Ló também. Mas seus pastores começaram a brigar. Então Abrão disse: não vamos brigar, escolha um lado e eu vou pro outro. Ló escolheu as terras mais férteis, a região de Sodoma e Gomorra. Abrão foi para o outro lado e Deus apareceu de novo. Levanta os olhos, olha ao redor. Tudo isso será seu e dos seus filhos para sempre. A promessa renovada um dia. Abrão olhou para o céu e Deus falou: conta as estrelas, se puder, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz: Abrão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Mesmo velho, mesmo sem filhos, ele creu. A dúvida de Sarai, por outro lado, já estava cansada de esperar. Então teve uma ideia: toma minha serva Agar e tenha um filho com ela. Assim construiremos uma família. Abrão aceitou e Agar engravidou de Ismael. Mas logo começaram os problemas. Ciúmes, brigas. Sarai tratava Agar com dureza. Agar fugiu. No deserto, Deus falou com ela: volta, teu filho será forte e sua descendência será numerosa. E Ismael nasceu. Mas não era ele o filho da promessa. Deus muda. Os nomes um tempo depois, Deus apareceu de novo. Mas agora, com um novo pacto. Abrão, teu nome será Abraão, pai de muitas nações. E Sarai será Sara, princesa, e dela nascerá um filho. E Abraão riu, com 100 anos, e Sara com 90. Mas Deus reafirmou: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. O nascimento de Isaque assim aconteceu. No tempo certo, no tempo de Deus, Sara engravidou, deu à luz um menino. Abraão sorriu e deu o nome de Isaque, que significa riso. A promessa havia se cumprido, o maior teste de fé, mas Deus ainda tinha um último teste. Ele disse: Abraão, toma teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece como sacrifício. Abraão ficou em silêncio, mas obedeceu. Subiu com Isaque ao monte Moriá. Levou lenha, faca, fogo. Isaque perguntou: pai, e o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. No altar ele amarrou Isaque, ergueu o cutelo, e Deus gritou: não toque no menino, agora sei que você me teme. E Abraão viu um carneiro preso pelos chifres. Deus tinha providenciado o sacrifício. A fé que marcou a história, que ela foi uma das maiores provas de fé já vistas. E por isso, Deus prometeu que da descendência de Abraão viria o Salvador. Sim, Jesus. Abraão não viu tudo acontecer, mas ele confiou. Por isso, até hoje, ele é chamado de pai da fé. Abraão, o pai da fé. Parte 5 da história da Bíblia. Depois da Torre de Babel, os povos se espalharam. Cada um foi para um canto, e por muito tempo, ninguém mais ouviu a voz de Deus. As pessoas criavam seus próprios deuses, estátuas, ídolos, seguiam tradições vazias e
se esqueciam do Criador. Até que Deus olhou para um homem simples, comum, mas com um coração diferente. O nome dele era Abrão. Abrão, o escolhido. Abrão morava numa cidade chamada Ur-dos Caldeus, um lugar próspero, cheio de riquezas, comércio, cultura, mas também cheio de idolatria. A família de Abrão adorava outros deuses, mas mesmo assim, Deus falou com ele. Sim, falou. De verdade. A voz de Deus ecoou no coração de Abrão com uma missão ousada. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pensa nisso. Largar tudo. Família, amigos, segurança, sem saber para onde vai. Mas Abrão obedeceu. A viagem da fé, ele juntou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos, animais, tendas, e partiu, sem mapa, sem GPS, só com uma promessa: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão tinha 75 anos. Sarai era estéril e eles não tinham filhos. Mesmo assim, ele acreditou. Chegando na terra prometida depois de muitos dias de caminhada, eles chegaram a uma terra chamada Canaã e Deus falou de novo: Abrão, essa terra será sua, dos teus descendentes. Ali, Abrão construiu um altar, adorou a Deus e seguiu sua jornada, montando acampamentos e vivendo como um estrangeiro. A fome e o egitomas, nem tudo foi fácil. Logo veio a fome e Abrão teve que descer ao Egito. Com medo dos egípcios, ele escondeu que Sarai era sua esposa, dizendo que era sua irmã. O rei do Egito levou Sarai para o palácio, mas Deus interveio, mandou pragas e revelou a verdade ao rei. O faraó devolveu Sarai e mandou Abrão embora. Mesmo com os erros, Deus continuava com ele. Porque fé verdadeira não significa perfeição, significa confiança constante. Abrão e Ló se separam. Abrão era agora muito rico. Gado, prata, ouro. Ló também. Mas seus pastores começaram a brigar. Então Abrão disse: não vamos brigar, escolha um lado e eu vou pro outro. Ló escolheu as terras mais férteis, a região de Sodoma e Gomorra. Abrão foi para o outro lado e Deus apareceu de novo. Levanta os olhos, olha ao redor. Tudo isso será seu e dos seus filhos para sempre. A promessa renovada um dia. Abrão olhou para o céu e Deus falou: conta as estrelas, se puder, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz: Abrão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Mesmo velho, mesmo sem filhos, ele creu. A dúvida de Sarai, por outro lado, já estava cansada de esperar. Então teve uma ideia: toma minha serva Agar e tenha um filho com ela. Assim construiremos uma família. Abrão aceitou e Agar engravidou de Ismael. Mas logo começaram os problemas. Ciúmes, brigas. Sarai tratava Agar com dureza. Agar fugiu. No deserto, Deus falou com ela: volta, teu filho será forte e sua descendência será numerosa. E Ismael nasceu. Mas não era ele o filho da promessa.
Deus muda os nomes. Um tempo depois, Deus apareceu de novo, mas agora com um novo pacto. Abrão, teu nome será Abraão, pai de muitas nações, e Sarai será Sara, princesa, e dela nascerá um filho. E Abraão riu, com 100 anos, e Sara com 90. Mas Deus reafirmou: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. O nascimento de Isaque assim aconteceu. No tempo certo, no tempo de Deus, Sara engravidou, deu à luz um menino. Abraão sorriu e deu o nome de Isaque, que significa riso. A promessa havia se cumprido, o maior teste de fé, mas Deus ainda tinha um último teste. Ele disse: Abraão, toma teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece como sacrifício. Abraão ficou em silêncio, mas obedeceu. Subiu com Isaque ao monte Moriá. Levou lenha, faca, fogo. Isaque perguntou: Pai, e o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. No altar ele amarrou Isaque, ergueu o cutelo, e Deus gritou: Não toque no menino, agora sei que você me teme. E Abraão viu um carneiro preso pelos chifres. Deus tinha providenciado o sacrifício. A fé que marcou a história, que ela foi uma das maiores provas de fé já vistas. E por isso, Deus prometeu que da descendência de Abraão viria o Salvador. Sim, Jesus. Abraão não viu tudo acontecer, mas ele confiou. Por isso, até hoje, ele é chamado de pai da fé. Isaque, Rebeca e os irmãos rivais. Parte 6 da história da Bíblia. Isaque cresceu, o menino risonho, filho da promessa. Agora era um homem. Abraão já estava velho e sabia que logo partiria. Mas antes de morrer, queria garantir uma coisa muito importante: que Isaque tivesse uma esposa, uma mulher de fé, alguém do mesmo povo, alguém que temesse a Deus. A missão do servo de Abraão. Abraão chamou seu servo mais fiel, um homem sábio, experiente, e disse: Volte à minha terra, à casa dos meus parentes, e traga de lá uma esposa para meu filho. O servo jurou e partiu com 10 camelos carregados de presentes. Viajou por dias até chegar a Harã, cidade da família de Abraão. E ali, à beira de um poço, ele fez uma oração simples: Senhor, mostra-me a mulher certa, que ela venha, e quando eu pedir água, que ela me ofereça também para os camelos. Assim saberei que é ela. O encontro com Rebeca. Pouco tempo depois, apareceu Rebeca, tão linda, gentil, e ao ouvir o pedido de água, respondeu: Claro, vou dar água para você e também para os seus camelos. Exatamente como o servo tinha orado. Ele ficou maravilhado. Deu a ela brincos de ouro, pulseiras, e foi até a casa dela. Lá contou tudo à família e pediu a mão de Rebeca em casamento para Isaque. Ela aceitou e partiu numa jornada de fé, como Sara, como Abraão, como Isaque. O casamento de Isque e Rebeca. Quando Isaque viu Rebeca chegando no deserto, algo mexeu com ele. Ela desceu do camelo, cobriu o rosto com um véu, e Isaque a levou para a tenda de sua mãe Sara. A Bíblia diz: e ele a amou, um amor puro, profundo, consolador. O tempo passa
e os filhos de Moramas. O tempo passou e Rebeca não engravidava. Isaque orou a Deus, pediu com fé e Deus atendeu. Rebeca ficou grávida, mas havia algo estranho. 2 bebês, 2 irmãos, mas eles brigavam dentro do ventre e Deus revelou: 2 nações estão dentro de ti. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Esaú e Jacó nascem primeiro. Nasceu Esaú, peludo, forte, ruivo. Depois veio Jacó, agarrado no calcanhar do irmão. Desde pequenos eram diferentes. Esaú, caçador, aventureiro, amado por Isaque. Jacó, tranquilo, caseiro, amado por Rebeca. A rivalidade crescia, mas a promessa de Deus estava sobre Jacó. A venda da primogenitura um dia. Esaú chegou cansado da caça. Jacó estava cozinhando um ensopado cheiroso. Me dá um pouco disso aí. Jacó respondeu: troca pela tua primogenitura. Esaú, faminto, disse: de que me serve isso agora? E jurou. Assim, vendeu seu direito de primogênito por um prato de comida. O engano da pensão anos depois. Isaque já estava velho, quase cego. Chamou Esaú e disse: vai caçar e prepara um prato gostoso. Quero te abençoar antes de morrer. Mas Rebeca ouviu e correu para Jacó. Vai, pega 2 cabritos. Eu vou preparar a comida. Vista as roupas de Esaú e leve para o seu pai, para que ele te abençoe. Jacó hesitou. E se ele perceber? Deixa isso comigo. Faz o que estou dizendo. Jacó foi e enganou o pai. Recebeu a bênção da primogenitura. Deus confirmou: Jacó seria o escolhido. A ira de Esaú quando Esaú voltou. Descobriu tudo, ficou furioso. Chorou e jurou: assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca ouviu e mandou Jacó fugir para Harã, a mesma terra de onde ela veio. O sonho de Jacó no caminho. Jacó parou para dormir. Pegou uma pedra como travesseiro e sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. Anjos subiam e desciam, e lá em cima, Deus: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque. A terra onde você está, eu darei a você e à sua descendência. Jacó acordou impressionado. Este lugar é a casa de Deus, é o portão dos céus. Chamou o lugar de Betel. A vida na casa de Labão. Jacó chegou à casa do tio Labão e lá conheceu Raquel. Se apaixonou à primeira vista. Trabalhou 7 anos para poder casar com ela. Mas Labão o enganou. Deu primeiro Lia, a irmã mais velha. Jacó então trabalhou mais 7 anos por Raquel. Teve filhos com Lia, Raquel e suas servas. Ao todo, 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. O encontro com Esaú depois de 20 anos. Jacó decidiu voltar, estava com medo de Esaú. Mandou presentes, dividiu o acampamento. Na véspera do reencontro, algo incrível aconteceu. Jacó lutou com um anjo durante toda a noite. No fim, o anjo tocou seu quadril e o mancou, mas lhe deu um novo nome. Você não será mais Jacó, será Israel, porque lutou com Deus e venceu. No dia seguinte, Esaú apareceu, mas em vez de brigar, abraçou o irmão. O perdão venceu o passado.
Jacó, agora Israel, teve 12 filhos, mas um deles seria diferente. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, mas escolhido por Deus para salvar uma nação inteira. Na próxima parte, vamos conhecer José, o sonhador que virou governador. José, do poço ao palácio, parte 7 da história da Bíblia. Jacó, agora era um homem com muitos filhos, 12 ao todo. 12 filhos, de 4 mulheres diferentes, uma grande família. Mas havia um que tinha um lugar especial no coração de Jacó. Seu nome era José. José, o filho amado José, era o primogênito de Raquel, a esposa que Jacó mais amava, e por isso ele era o filho preferido. Jacó não escondia. Deu a José uma túnica linda, colorida, algo que os irmãos nunca receberam, e isso começou a causar inveja. Mas havia algo mais. José tinha sonhos, os sonhos proféticos. Certa noite, José teve um sonho e contou aos irmãos: estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos ficaram furiosos. Você acha que vai reinar sobre a gente? Outro dia, José sonhou de novo. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Até Jacó ficou desconfortável, mas ele guardou aquilo no coração. A traição dos irmãos. Um dia, Jacó mandou José visitar os irmãos no campo. Eles o viram de longe e disseram: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver o que será dos sonhos dele. Mas Rúben, o mais velho, disse: não derramem sangue, joguem-no num poço. Eles arrancaram sua túnica colorida e o jogaram num poço seco. Mais tarde viram uma caravana de ismaelitas, e então Judá sugeriu: vamos vendê-lo como escravo. Assim não matamos ele. E assim fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Depois pegaram a túnica dele, mancharam com sangue de cabra e levaram ao pai. Jacó chorou inconsolável. José no Egito. Vendido como escravo, José foi levado ao Egito. Vendida como um objeto, mas, mesmo ali, Deus estava com ele. Foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e com o tempo se tornou o administrador de toda a casa. José era fiel, honesto, dedicado. Tudo prosperava onde ele tocava. A injustiça de Potifar, mas a esposa de Potifar viu José e tentou seduzi-lo. Deita comigo, ela dizia. José recusava dia após dia, até que um dia ela agarrou sua capa e ele fugiu. Mas ela gritou, acusou José injustamente, e Potifar, furioso, mandou José para a prisão. De novo, tudo parecia dar errado, mas Deus não abandonou José. Na prisão, mas não esquecido na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro. Passou a cuidar dos outros presos e ali conheceu 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei. Ambos tiveram sonhos estranhos. José interpretou: o padeiro morreria, o copeiro seria restaurado ao cargo, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. José pediu: quando estiver diante do rei, lembra de mim. Mas o copeiro esqueceu. O sonho do faraó, 2 anos se passaram, até que o faraó teve 2 sonhos perturbadores.
7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas bonitas engolidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia interpretar. Então, o copeiro lembrou: eu conheço um hebreu na prisão. José foi chamado, se barbeou, se trocou e diante do rei disse: não sou eu quem interpreta sonhos, mas Deus explicou: haverá 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E aconselhou: durante os anos bons armazenem alimentos, assim sobreviveremos aos anos maus. O faraó ficou impressionado e disse: quem melhor para liderar isso do que o homem em quem está o Espírito de Deus? E José se tornou governador do Egito. O encontro com os irmãos, a fome chegou e se espalhou até Canaã. Jacó ouviu falar que havia alimento no Egito e mandou seus filhos, menos Benjamim, buscar grãos e lá, diante do governador do Egito, eles se curvaram. Sem saber que era José, ele reconheceu os irmãos, mas não se revelou de imediato. Quis testar seus corações, quis ver se tinham mudado. O choro de José pediu que voltassem com Benjamim. Depois armou uma situação onde poderiam abandonar o irmão mais novo, mas Judá se ofereceu para ficar no lugar. Leve-me como escravo, mas deixe meu irmão ir. Meu pai morreria se perdesse outro filho. Naquele momento, José não aguentou, mandou todos saírem e chorou alto: sou eu, José, vosso irmão. Os irmãos ficaram apavorados, mas José disse: não tenham medo. Foi Deus quem me enviou aqui para salvar vidas. O reencontro com José mandou buscar toda a sua família. Jacó chorou ao reencontrar o filho amado. Agora posso morrer em paz, porque vi teu rosto outra vez. José os estabeleceu na terra de Gozém, e ali os israelitas começaram a crescer, se multiplicar. Mas os anos passaram. José morreu. O faraó que o conhecia também, e um novo faraó se levantou, um que não lembrava de José, e olhou para o povo de Israel e os fez escravos. Na próxima parte, vamos conhecer Moisés, o homem que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. E o plano divino continua. Mas agora descanse e seguimos nossa jornada no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua noite e você descanse em paz. Que nosso Pai que está no céu nos dê bons sonhos com Ele e guarde nosso sono, que seja leve, tranquilo, como dormir nos braços do Pai.